Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Falaremos agora sobre a prescrição. Mas o que vem a ser prescrição? Ora, turma, prescrição nada mais é do que a perda do direito, tá? A perda do direito de punir ou de executar a pena por parte do Estado, em razão do decurso de tempo, conforme os prazos estabelecidos na legislação penal, tá? Como dissemos anteriormente, turma, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, tá? Então, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, tá? E por ser matéria de ordem pública, ela pode ser declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo magistrado, certinho? Interessante também frisarmos, Suma, que na contagem do prazo prescricional, nós vamos levar em consideração o que está estabelecido no artigo 10 do nosso Código Penal. Mas o que é isso aí? Está dizendo, turma, que nós vamos incluir na contagem o dia do começo. Tá? Então, desde o início do cumprimento, tá, da examinação, vai ser iniciada a contagem do prazo prescricional. Tá? Nós não vamos excluir o dia inicial, o dia do começo, vamos contá-lo, beleza? Gente, é interessante nós fazermos duas distinções, tá? Nós temos a prescrição em abstrato e a prescrição em concreto. Mas o que vem a ser prescrição em abstrato? Gente, a prescrição em abstrato é aquela que leva em consideração, tá, o máximo da pena, tá, em abstrato, que está prevista lá no preceito secundário na norma penal incriminadora. Tá? Então, pena em abstrato. Não há uma condenação ainda. Então, nós vamos levar a prescrição, o prazo prescricional dessa contagem desse prazo vai ser levado em consideração, turma, tá? A pena, tá, máxima aplicada à infração cometida, tá? Beleza? Aquela que está prevista lá no preceito secundário da norma penal incriminadora. E a pena em concreto, ao contrário, ela vai levar em consideração a pena fixada na sentença, sendo que esta sentença deverá ter ao menos transitado em julgado para a acusação, tornando-a imutável. Certinho? Então, pena em prescrição em abstrato. Nós vamos levar em consideração, tá, o máximo da pena em abstrato previsto para o crime cometido. Tá? Pena em concreto, vamos levar em consideração a pena que for fixada na sentença, sendo que essa sentença deverá ter transitado e julgado ao menos para a acusação, que tornando-a por conseguinte imutável. Beleza? Então, existem algumas teorias que falam sobre a prescrição. Que teorias são essas aí? Vamos lá. É a teoria do esquecimento, a teoria da explicação moral, teoria da emenda, teoria da dispersão das provas e teoria psicológica. Vamos falar rapidamente de cada um. Teoria do esquecimento. Para essa teoria, turma, tá, após o decurso de tempo, tá, a lembrança do crime cometido é apagada da memória da sociedade. Por esse motivo, não existe razão para punir o agente. Então, teoria do esquecimento. Tá? Para essa teoria, repetindo, turma, o crime vai, com o passar do tempo, será apagada da memória da sociedade, não tendo razão para punirmos o agente. Beleza? Segunda teoria, teoria da explicação moral. O que vem a ser essa teoria? Ela diz que com o passar do tempo, tá, provoca esse lapso temporal, esse decurso desse tempo, esse passar do tempo, provoca ao agente, tá, a expectativa de ser preso, tá, o que por si só já lhe serve de punição. Tá? Então, para essa teoria da explicação moral, turma, repetindo, para ficar claro, para essa teoria, turma, tá, que ele diz que esse tempo, tá, esse lapso temporal, esse decurso de tempo, cria uma expectativa, tá,
no agente dele ser privado da sua liberdade, o que por si só já serviria como uma punição. Beleza? Terceira teoria, teoria da emenda. O que vinha a ser essa teoria? Para essa teoria, gente, diz que com o passar do tempo, permite que o agente se recomponha, tá? Alterando seu comportamento e não mais necessitando de uma pena para isso. Então, em outras palavras, gente, a explicação moral que com o passar do tempo o agente vai se redimir, tá? Vai se arrepender do que ele praticou, mudando o seu comportamento e não sendo, portanto, necessário a aplicação de uma sanção penal. Beleza? Tranquilo. E a quarta teoria, turma? Teoria da dispersão das provas. Dispersão das provas, o que é isso aí, gente? Para essa teoria, gente, o decurso do tempo, tá, faz desaparecer as provas, tá? Então, com o decurso do tempo, o passar do tempo, as provas vão desaparecer, irão sumir, tá? O que torna a punição temerária por possibilitar um erro judiciário. Então, para essa teoria da dispersão das provas, tá, com o passar do tempo, as provas irão desaparecer, tornando, por conseguinte, tá, temerária a aplicação de uma punição, vez que poderia dar causa a um erro judicial, uma vez que não existe mais as provas. Tranquilo? Beleza. E a quinta teoria, turma? Teoria psicológica. Ora, para essa teoria, o criminoso, o agente, com o passar do tempo, tá, ele vai sofrer uma transformação interior. Não mais, e por essa razão, não sendo mais necessário a aplicação da reprimenda, a aplicação da sanção penal, tá? Então, com o agente, com o passar do tempo, ele vai mudando interiormente, vai sofrendo uma mudança interior. E por esse motivo, tá, torna-se desnecessário, desfundamentada, não há fundamentação para a aplicação da reprimenda, da sanção penal. Beleza? Imprescritividade. Ivo, existe algum crime que é imprescritível? Sim, turma. Tá? Os crimes hediondos, os crimes de tortura, tráfico ilícito entorpecente, tá? Terrorismo são imprescritíveis, são previstos na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 42 e inciso 44 da CF, beleza? Espécies de prescrição, nós temos duas espécies. A prescrição da pretensão punitiva, PPP, e a prescrição da pretensão executória, PPE. Prescrição da pretensão punitiva, o que vem a ser? É se o lapso temporal, tá? O lapso prescricional decorrer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, prescreverá, turma, a pretensão punitiva estatal. Isto é, turma, significa o que? O Estado não poderá mais punir tal agente. E se já o fez, essa condenação será apagada. Beleza? E a prescrição da pretensão executória, PPE. Se a prescrição da pretensão punitiva é antes do trânsito julgado, a prescrição da pretensão executória é após o trânsito julgado. Então, se o lapso prescricional, turma, ocorrer após o trânsito em julgado da decisão condenatória, tá? O que irá prescrever aqui não será a pretensão punitiva, mas a pretensão executória estatal. Isto é, turma, o Estado, tá, aplicou a pena, mas não poderá exigir o seu cumprimento.
tá? Da prescrição da pretensão executória ao PPE. O Estado aplica a pena, mas não poderá exigir o seu cumprimento. Beleza? Tranquilo. Vamos falar agora, turma, da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é uma espécie de PPP, de prescrição da pretensão punitiva. O que vem a ser, tá? Essa prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, gente, é quando, turma, o prazo prescricional é estabelecido pela pena máxima combinada ao delito, de acordo com o que está estabelecido no artigo 109 do nosso Código Penal. Beleza? Tranquilo. Então, vai levar em consideração aqui, turma, a prescrição em abstrato. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui. Como é que funciona? Prazo prescricional de 20 anos ocorrerá para aqueles crimes cuja pena seja superior a 12 anos. Prazo prescricional de 16 anos para aqueles crimes, tá, cuja pena for superior a 8 e inferior a 12 anos. Prazo prescricional de 17 anos, tá, para aqueles crimes cujo a pena seja superior a 4 anos, tá, e inferior a 8 anos. Beleza? De 8 anos, turma. Qual é o prazo prescricional para 8 anos, turma? Tá? Quando a pena for superior a 2 anos e inferior a 4 anos. De 4 anos, superior a 1 ano e inferior a 2 anos. De 3 anos, quando for menor, tá? Quando for menor de 1 ano. Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Regras para o cálculo prescricional, gente. Como é que vai funcionar? Existe algum? Tem, sim. Regra, sim, gente. Nós vamos levar, a gente vai levar em consideração as causas de aumento ou diminuição da pena. Vai levar se houve tentativa ou se foi um crime consumado, se há concurso de crimes, se há qualificadoras, se há agravantes e atenuantes. Isso tudo será levado em consideração para nós calcularmos o prazo prescricional. Beleza? E o condenado reincidente. Tem alguma coisa? Sim. Quando o condenado for reincidente, gente, o prazo prescricional será aumentado em 1/3. Tá? Então, condenado reincidente, há um aumento do prazo prescricional. Ele irá ser aumentado em 1/3. Tranquilo? Beleza. E o termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final. Como é que inicia? Vamos lá, gente. Primeiro caso, do dia em que o crime se consumou. Tá? Crime consumado, do dia em que o crime se consumou. Segunda hipótese, no caso de tentativa, turma, no dia em que cessou a atividade criminosa. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. Tá? Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, na data em que o fato se tornou conhecido. Tá? Então, nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, tá? Na data, né, se inicia o contágio do prazo prescricional, na data, tá, em que o fato se tornou conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previsto no Código Penal e em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo, turma, tá, já houver sido proposta a ação penal. Tá? Causas interruptivas, tá, da prescrição punitiva. Quais são as causas? Primeira, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Pelo recebimento da denúncia ou queixa. Segundo, da causa, pela pronúncia. Terceira causa, pela decisão confirmatória da pronúncia. Quarta causa, tá, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Tá? Gente, e essas comunicabilidade das causas interruptivas, pode ter comunicação? Sim.
Vamos lá. Tá? Primeiro caso, a interrupção da prescrição, turma, tá? Ela produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Então, a interrupção da prescrição, tá? Ela produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, tá? Nos crimes conexos, turma, tá? Que sejam objeto do mesmo processo. Ela vai se estender aos demais, tá? Então, se for concedida, tá, no crimes conexos, tá, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção vai se estender, tá, ao qualquer acordo. Se for concedida a um, vai ser estendida a demais, beleza? Causas suspensivas da pretensão punitiva, tá? Quando é que vai suspender a pretensão punitiva, gente? Tá? Primeira, enquanto não resolvido, tá, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, a pretensão punitiva estará suspensa. Outro, enquanto o agente, tá, cumprir pena no exterior, enquanto ele estiver cumprindo uma pena no exterior, a pretensão punitiva estará suspensa. Na dependência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, também estará suspensa. Tá? Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução, também estará suspensa a prescrição punitiva. Beleza? Turma, uma outra espécie de pretensão, de prescrição da pretensão punitiva, tá? É o que nós chamamos a prescrição superveniente ou intercorrente ou subsequente. Que vem a ser isso aí, gente? Tá? É quando o cômputo da prescrição, do prazo prescricional, ocorre entre a sentença condenatória, tá, com trânsito em julgado para a acusação, ou quando foi improvido o recurso da acusação, levando em conta a pena em concreto, quanto ao trânsito em julgado para a defesa. Tá? Então, esse período que vai ocorrer entre quando ocorreu o trânsito em julgado para a acusação e o trânsito em julgado para a defesa. Tá? Pressuposto, gente. Nós temos dois pressupostos. Podemos tirar justamente desse conceito que acabamos de dar. O primeiro, tem que ocorrer o trânsito em julgado para a acusação, ou que o recurso por ele interposto seja improvido. Beleza? E o termo inicial, turma? Qual é o termo inicial da prescrição superveniente ou intercorrente ou subsequente? Tá? É a publicação da sentença condenatória recorrível. Então, quando a sentença for publicada, vai iniciar a contagem do prazo prescricional da prescrição superveniente, ou intercorrente, ou subsequente. Quando é que ocorre, gente, essa prescrição? Tá? Ela irá ocorrer, turma, quando há demora de intimação do réu da sentença, ou então quando houver a demora, tá, de eventual recurso. Então, vai ocorrer essa prescrição superveniente, ou intercorrente, ou subsequente, quando houver demora na intimação do réu da sentença, ou quando houver demora no julgamento de eventual recurso interposto por ele. Beleza? E a prescrição retroativa é outra, tá, subespécie, tá, da prescrição da pretensão punitiva. O que vem a ser prescrição retroativa, turma? Turma, é quando o cômputo do prazo prescricional, tá, é quando o cômputo do prazo prescricional leva em consideração a pena em concreto, voltando-se para trás. Isto é, turma, tá? É entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Beleza? Tranquilo. E a prescrição da pretensão executória, PPE, como já falamos anteriormente, tá? Está previsto lá no artigo 110 do CAPT, do Código Penal. Ela ocorre, gente, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e para a defesa.
tá? Ela irá se regular, turma, pela pena aplicada, tá? E de acordo com os prazos fixados no artigo 109 do nosso Código Penal, os quais serão aumentados, como já dissemos anteriormente, em 1/3 se o condenado for reincidente. Tá? O termo inicial e causas interruptivas da prescrição da pretensão executória. Temos quatro hipóteses. Turma. A primeira hipótese, tá? O termo inicial, dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Tá? A causa interruptiva, início do cumprimento da pena. Segunda hipótese, tá? Termo inicial, dia em que transita em julgado a decisão que revoga a suspensão condicional da pena, que revoga o suscício outrora concedido. Causa interruptiva, início do cumprimento da pena também. Terceira hipótese, turma, tá? Termo inicial, dia em que transita em julgado, tá? A sentença que revoga o livramento condicional. Causa interruptiva, continuação do cumprimento da pena. E quarta hipótese, turma, o termo inicial, dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deve computar-se a pena. Causa interruptiva, continuação do cumprimento da pena. Beleza, turma? Tranquilo. Turma, e a reincidência como causa interruptiva? Gente, com foco no disposto, tá? No artigo 117, inciso 5º do Código Penal, a reincidência é causa, tá, interruptiva da prescrição. Beleza? Tranquilo. Causa suspensiva da prescrição executória, turma. Ora, turma, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, turma, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso, por outro motivo que não seja a condenação imposta, de acordo com o artigo 116, parágrafo único do nosso Código Penal. Tá? E no caso de suscis, tá? Enquanto o condenado estiver cumprindo o período de prova, o prazo prescricional estará suspenso. Beleza? Redução dos prazos prescricionais. Quando é que nós vamos reduzir o prazo prescricional? Turma, o prazo prescricional é reduzido com fogo no disposto no artigo 115, que vamos fazer a leitura, nos seguintes casos. Vamos lá. Artigo 115, assim diz. Tá? São reduzidos de metade os prazos de prescrição, tá? Quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Então, haverá uma redução dos prazos prescricionais à metade se a época do crime, tá? O condenado, o agente, era menor de 21 anos, e lógico, maior que 18 anos. Ou ao tempo da sentença, da prolação da sentença, tá, turma? Ele seja maior de 70 anos. Tranquilo? Beleza, turma? Vamos para frente. Prescrição antecipada. O que vem a ser prescrição antecipada, turma? Turma, prescrição antecipada é o cálculo da prescrição baseada na potencial pena a ser aplicada em uma eventual sentença condenatória. Nesse caso, turma, tá? O estado acusação não teria interesse de agir, tá? Pois a atuação seria inútil. Tá? A prescrição antecipada também é chamada de prescrição projetada, de prescrição em perspectiva, de prescrição hipotética ou de prescrição com pena virtual. Tranquilo? Turma, é necessário nós falarmos rapidamente da prescrição nas penas restritivas de direito e na prescrição na pena de multa. Na prescrição, turma, nas penas restritivas de direito, tá? O prazo prescricional será o mesmo previsto para as penas privativas de liberdade. Aquelas prazos que estão previstos no artigo 109 do nosso Código Penal.
tá? E na pena de multa, turma, tá? A prescrição ocorrerá em 2 anos, tá? Quando essa pena de multa for a única pena culminada, tá? Então, quando a pena de multa for a única pena culminada, tá? O prazo prescricional será de 2 anos. Se, contudo, tá? A pena de multa não for a única, se ela for uma pena alternativa ou se for aplicada cumulativamente, tá? O prazo prescricional será o mesmo prazo fixado para as penas privativas de liberdade. Tranquilo, gente? Beleza, um abraço e até a próxima.